Você é um jovem rico que faz tudo o que quer, e depois de colocar os bonecos nas folgosas, o negócio fica tenso e esse é o filme Segundas Intenções. E eu sou o EF, o escolime da família Ferrar. Então pega sua proteção e um pouco de malandragem e bora pra história. O filme começa mostrando um jovem mequetrefe muito rico em sua psicóloga, e ele não conseguia se abrir pra ninguém, e ele começa a dizer que não tem culpa de ter nascido rico e se aproveitar das pessoas. E a psiquiatra tenta vender um livro pra ele, achando que ele era otário, e ele dá uma de bom garoto e começa a dizer que não estava muito bem. Mas antes de sair, ele começa a dar em cima dela e começa a dar um abraço diferenciado. E sua filha liga desesperada, mas como ela estava em trabalho, coloca em espera. E antes de sair, ele vê a foto da filha dela e diz que gostaria de conhecê-la um dia. E ela diz que ela não servia pra ele. E agora que vem a loucura, pois ele sai e quando a mãe atende o telefone, a filha está chorando, dizendo que conheceu um cara que dizia ser gente boa e que amava ela, e pediu para tirar algumas fotos diferenciadas, se é que você me entende, e colocou na internet para queimar a imagem dela. E mal sabe ela que hoje em dia as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Quando ele está saindo, a psiquiátrica aparece revoltada, dizendo que daria uma falecida nele, e ele sai todo maroto, pois ele já estava planejando isso tudo desde o começo. E antes ele ainda consegue pegar o número de uma garota que estava passando. E vemos que Sebastian é diferenciado, pois ele tem um conversível que provavelmente um dia nós nunca teremos. Na casa, a irmã de Sebastian estava recebendo a mãe de uma menina inocente, e ela estava tentando fazer a filha ser matriculada naquele colégio, mas percebemos que tem algo de errado, pois ela começa a dizer que lá era um colégio religioso e a filha dela estava protegida de qualquer coisa. E Sebastian aparece e começa a falar com a menina inocente, que começa a mostrar demais, e ele já fica com maldade na mente, e quando elas vão embora, vemos que essa irmã dele também não vale nada, pois ela usa uma cruz no pescoço, mas ali ela guarda um pouco de talco. Caitlyn diz que essa menina estava namorando com seu ex, e que ela estava fazendo bem bolado com ele quando ele terminou com ela, pois gostava de garotas inocentes. Então o plano dela era conseguir trazer a menina para esse colégio para acabar com a vida dela e se vingar do seu ex. E ela diz que se Sebastian ajudar, ele teria a única coisa que nunca conseguiu até hoje. E vemos que os dois têm uma relação um pouco diferenciada, e para que vocês não achem tanta maldade como eu pensei no começo e estou pensando até o fim do filme, eles são irmãos, mas de mãe diferente, pois o pai dele se casou com a mãe dela. Sebastian diz que tinha uma meta maior e diz para ela pedir ajuda a algum amigo dela, e ele mostra na revista que estaria chegando na faculdade uma jovem que era sobrinha do diretor, e ela escreveu na revista que era muito devota e que estava se guardando para quando se casar. E quando coloca desafio, Sebastian fica todo animado. Caitlyn o chama e diz que queria fazer uma pequena aposta, já que ele não queria ajudar com a vingança, e diz que se ele conseguisse fazer a dança do índio careca com essa jovem, ele poderia brincar com ela do jeito que quisesse, até de elevador. Piroca elevador, porra, acabou com o dedo pra buceta, pica que sobe, pica que desce. Mas se ele não conseguisse, ele teria que dar o conversível dele, que valia mais de 10 milhões. E como sabemos que quando o homem pensa com a cabeça de baixo, só faz besteira, ele aceita. A Net, que era jovem que chegaria na faculdade, por acaso estava hospedada na casa da tia de Sebastian, e ele aparece todo charmoso e arruma um jeito de ficar com ela a sós para mostrar a casa. Ele começa a mostrar o local e diz que viu a divulgação que ela fez na revista da faculdade, e ela diz que sabia da reputação dele e que não cairia no golpe, pois uma amiga já tinha avisado. E agora vemos que o negócio ficou doido, pois Caitlyn chamou seu amigo negão da canela fina para dar aula de violoncelo para aquela menina inocente, que se chama Cecil, e ele precisava conquistá-la para ela desistir do seu ex-namorado, e vimos que ele é bom com instrumentos, e Caitlyn fica toda animada, pois o plano estava dando certo. Sebastian vai falar com seu outro amigo rico, que por acaso não sou eu, e que estava precisando descobrir quem passou informações sobre ele para a Net, e ele diz que estava dando uns pegas no melhor amigo dela, mas ele fingia que não sabia de nada, mesmo depois de brincar de jogar o almoço para dentro, e ele diz que daria um jeito, e ele liga pro cara para marcar um encontro. Caitlyn leva Cecil no parque e ela começa a fingir que elas eram melhores amigas, e como ela era meio inocente, acredita.
acredita. E Caitlyn começa a induzir pra ela gostar do negão da canela fina, mas ela diz que não sabe como funcionam essas coisas. Então Caitlyn ensina a beijar colocando a língua na garganta e ela gosta. E depois vemos que a Annette estava no quarto escutando quando começa a tocar uma música muito alta e ela vai seguindo até a área da piscina. E adivinha quem estava esperando? E Sebastian diz que queria tirar aquela imagem errada que ela tinha dele e dar um presente para a primeira semana de aula, e nisso vimos que ela começa a amolecer. E ele diz que seria uma boa se eles entrassem na piscina, e nesse momento até eu já estava colocando minha sunguinha, porque ele tem uma lábia muito boa. A Annette chega na piscina e ele estava pelado, pois fazia parte do plano, mas ele finge que foi por engano, e quando os dois entram na piscina ele começa a perguntar do namorado dela, e ela diz que estava com ele há um ano e que estava se guardando para o casamento, e ele começa a dizer que ela não precisava ter medo dele, pois aquilo que ele escutou era mentira, e ela sai da piscina pois estava desconfiada. Sebastian vai na casa de seu amigo, e no quarto os dois estavam brincando de gato Mia, e o cara ainda tenta meter o caô que estava bêbado e não sabia o que estava fazendo, e hoje em dia as pessoas estão usando bastante essa desculpa, e Sebastian tira uma foto para o chantagear, e diz que ele precisava descobrir quem mandou uma carta falando dele pra Annette, e no dia seguinte esse cara está conversando com ela, e começa a elogiar Sebastian, e diz que as pessoas falam mal dele, mas que era mentira, e nisso ele consegue o nome, e era a mãe de Cecil. Caitlyn está tentando gravar uma cena do negão da canela fina com Cecil, mas ela é muito inocente e só sabe fazer o quadradinho de 8, e como as coisas estavam demorando muito, ela diz que avisaria a mãe de Cecil o que estava acontecendo, e nisso Cecil correria atrás dele e conseguiria pegar os dois no senta-senta sem sofá, e ela diz que Sebastian precisava se apressar, pois ela ganharia o carro dele. Sebastian percebe que não adiantaria fazer o de sempre para chamar a atenção de Annette, então ele liga e diz que vai assinar a Vivo Fibra se ela não aceitasse sair, e os dois começam a dar um rolê na humildade, e Caitlyn vai falar com a mãe de Cecil e diz que tinha algo de muito ruim acontecendo, e ela acha que a filha estava usando tóxicos, mas a Annette diz que era pior, pois ela estava se envolvendo com o negão da canela fina, e nisso achei pesado, e ela chega nervosa dizendo que ele estava se aproveitando da filha dela e diz que a família dela não poderia se misturar à pobreza dele, e ele diz que morava no mesmo prédio que ela, e a filha sai triste. Mas quem estava esperando eram os dois, pois eles entregam uma carta dizendo que Cecil gostava muito dele, e nisso eles começam a manipular todo mundo. Sebastian começa a tirar fotos de Cecil, e ela não entende, e ele diz que gostaria de fotos diferenciadas, e os dois começam a brincar. Mas no dia seguinte ela parece assustada com tudo aquilo, e a tia de Sebastian diz que estavam precisando de pessoas para ajudar no asilo da cidade, e como ele quer pagar de bom moço, ele vai com a Annette e começa a fingir que estava se divertindo com os idosos do melado escorrendo. Na volta para casa, Annette consegue fazer Sebastian rir, e ele começa a perceber que estava ficando apaixonado, o que era um problema, e depois Cecil vai falar com Caitlyn sobre o que aconteceu e que estava assustada, e ela consegue mexer com a cabeça da menina, dizendo que aquilo era normal e que ela poderia fazer à vontade para ter experiência para quando fosse a vez do negão da canela fina. E nisso vimos que agora ela estava toda safadinha com Sebastian, mas agora ele já estava pensando em Annette. Sebastian começa a observar a Annette e Caitlyn começa a dizer que ele vai perder a aposta e tenta colocar a mão na tapioca verdadeira dele, mas ele diz para ela parar, e agora as coisas estavam ficando sérias, e ele chega para falar com a Annette e já chega mandando o golpe de dar o beijo no rosto e aproveita para escorregar a língua para a garganta, e ela gosta, mas depois fica se sentindo culpada por ter namorado, e nesse momento o namorado dela sentiu um peso no pescoço. À noite ele vai no quarto dela e começa a dizer que ela estava fugindo do amor verdadeiro e que ela precisava aceitar, e se não quisesse ele iria embora, e quando ele vai embora ela tranca a porta e agora o negócio ia ser louco, mas ele percebe que o que estava fazendo era errado e vai embora, e ela não entende nada. E no dia seguinte Caitlyn chega toda animada achando que ele conseguiu vencer a aposta, mas ele diz que não queria mais fazer aquilo, e ela diz que a Annette foi embora de manhã e estava muito triste. Sebastian está desesperado sem saber o que fazer e começa a ligar para todo mundo, e quando ela estava no metrô eles se encontram e agora eles começam a ficar juntos, e agora tudo estava dando certo, mas quando ele chega em casa feliz, não era só ele que estava, pois a Annette estava dando uma brincada com o negão da canela fina, mas era para provocar Sebastian, mas ele diz que não queria mais nada com ela, e agora que as coisas começam a complicar, pois ela começa a fazer chantagem, dizendo que se ele não brincasse com ela, ela ligaria e contaria
falaria tudo pra Annette que ela foi apenas uma aposta e que ele não mudou. Então Sebastian percebe tudo o que aconteceu até ali e vai falar com ela. E ela estava toda feliz com eles, mas ele diz que não dava pra continuar esse relacionamento, pois ele não mudou e só queria se aproveitar. Mas claramente ele estava mentindo, pois ele estava com medo de estragarem tudo. E ele fica sofrendo, então ele mesmo fez isso. E isso que ele fez é a mesma coisa de se dar uma facada pra não levar na hora do assalto. Agora ele estava desolado e Caitlyn estava aproveitando, pois ela aparece e diz que desde o começo só estavam manipulando, pois não contaria nada, mas queria que ele se arrependesse de não ter brincado com ela e que agora ele não tinha mais nada. Então, como última chance de conseguir consertar as coisas, ele vai na casa de Annette, mas sua mãe atende e diz que ela não estava e que não queria falar com ele, e ele entrega um presente. Sebastian passa a noite na frente do prédio dela, pois queria se explicar, e aquele presente que ele entregou, na verdade, era seu diário, estava contando tudo o que aconteceu até ali e como Caitlyn estava manipulando tudo. E Caitlyn liga pro negão da canela fina e diz que Sebastian fez brincadeiras diferenciadas com Cecil. E agora o negócio vai ficar louco, pois Sebastian está andando na rua quando o negão da canela fina chega dando canelada nele, e a Annette tenta separar a briga, mas ela é jogada no meio da rua. E Sebastian pula na frente e consegue a salvar, mas acho que deu ruim pra ele. Sebastian acabou falecendo e todos estavam se preparando para começar o ano letivo com essa tristeza. E Caitlyn estava preparando seu discurso quando a Annette aparece, e agora ela estava diferenciada, pois ela tinha planejado algo, e quando ela começa a fazer o discurso, várias pessoas começam a sair do local, pois estava rolando alguma coisa. E quando ela sai, Cecil estava distribuindo uma cópia do diário de Sebastian para todos na faculdade. E agora a vida dela estava acabada e os pais descobrem tudo o que ela fazia. E a Annette sai toda feliz no conversível de Sebastian. Galera, esse filme está cheio de reviravoltas, então vem comigo para mais uma angústia diferenciada, pois esses filmes de baixa qualidade são complicados. Então só deixa o like e um comentário pro engajamento e se inscreve para me ajudar a vencer esse trauma, porque os boletos estão chorando, mais que meus 5 bonecos diferenciados. Então agora vou nessa, então beijos, abraços e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.